Antes de mais nada, uns alertas. Primeiro, se você não adivinhou pelo título, esse podcast aborda temas que são difíceis de ouvir para a maioria das pessoas e inclui descrições que podem ser perturbadoras. Então, não dá o play perto de uma criança ou da sua avó. O que nos leva ao ponto 2. Iremos falar alguns palavrões e, apesar de estarmos tratando de assuntos bem sérios, não apresentamos os fatos de maneira mórbida, sombria, com aqueles sons assustadores de fundo, sabe? Não é nada disso. A gente fala as coisas sem sensacionalismo, de maneira descontraída, a gente conversa e às vezes a gente chega até a dar risada, mas nunca faltamos o respeito com as vítimas ou suas famílias. Então, esse podcast é exclusivo para você, ouvinte, que pode gostar de ouvir apesar dos apesares. Eu vou tentar falar este episódio todo com o sotaque da Malhação da Carol. Irmãs, porque... let me see. Outra coisa com R. Carnaval. Silvio Santos, oi. Quem quer dinheiro... Sotaque da Malhação. Ai, não consigo. O sotaque da Malhação. Enfim. Olá, gente. Oi, gente. Tudo bem? Hoje não teve música, né, pela Steph. Hoje teve imitações, que a Steph imitou, na verdade, a pessoa mais ilustre, né, eu. Então... Exatamente. Ela é parente da Lala Rouge, gente. Não queria contar pra vocês, Não. mas é. Riquíssima, Eu sou famosa. famosíssima, gente. Não vou revelar minha verdadeira Toma só identidade. cappuccino de ouro. Toma só cappuccino de ouro. Eu tava viajando, vi ela na primeira classe. Eu ignorei. E eu falei, oi, Carol, tudo bem? Nem olhou pra minha cara. Falou, quem que é essa pobre? Não vou me associar a esse tipo de pessoa, né? Pelo amor de Deus. Por que estão deixando o pessoal da terceira classe aqui, gente? Foi igual no Titanic. Você lembra no Titanic quando eles trancam os pobres com os ratos? É a Carol. Só que não tinha rato. Aí Você me viu, foi muito trancaram pra respeitosa, fora. né, no caso. Não jogou rato por cima de mim. Obrigada. Quantas vezes você viu o Titanic, Steph? 173. Toda vez que a gente mencionar Titanic, eu vou perguntar. A gente vai ver se o número vai aumentando. Pra ver se ela continua vendo ou não. Não, faz muito tempo que eu não vejo. Faz uns 4 anos que eu não vejo Titanic. Nossa. 4. Quando foi o aniversário de 25? Não 25. Não foi 25. Em 2012 eu vi Titanic no cinema. Depois teve um outro aniversário. 2012 foi de 15. Não, então de 20. Quando fez 20 anos eu comprei o DVD, edição especial 20 anos. Mas não tinha nada de especial, já tinha visto tudo. Tava lá. Mas enfim. Enfim. Quem é você? Quem sou eu? Bom. Quem somos nós? Quem somos nós? A gente somos... Enfim. A gente não somos. A gente somos. Nós estamos. Carol. E Stephanie. E esse é o Tupini Crime, podcast sobre crimes reais. Pra quem a gente fala, gente que ainda quer dormir de noite. E esse vai ser um podcast difícil de dormir, viu? Esse episódio, tá? É, vai ser difícil de dormir depois de ouvir isso, mas vai valer a pena. Não, essa é uma história que vale a pena, tá? Vale a pena a gente ser forte e insistir em ouvir, porque vale muito a pena ouvir, cara. Eu tô começando dando essa dica. A gente tá falando de um caso tão chocante que a gente vai poupar grandes descrições nesse comecinho. Porque queremos preservar certos elementos da história, então vamos já começando direto, tá? A gente também tá observando um alerta aqui de breve menção de abuso sexual, e apesar de termos acesso a versões mais completas dessas partes da narrativa,
nada será descrito em grandes detalhes em respeito à vítima e a vocês, ouvintes. Mas os detalhes estão aí, se você quiser pesquisar, vai por sua conta. Tá? Exatamente. A gente vai falar hoje do caso de Mary Vincent. Quem conhece? Quem conhece? Well, Quem conhece, conhece. Quem não conhece, bate palma. exatamente. Então, esse episódio foi baseado em artigos do Sun Sentinel, Newsreel, San Francisco Gate, People Magazine, LA Times e também em documentos do Supremo Tribunal desse Pantanal chamado Flórida, disponibilizado na internet pela FSU, e mais uma fonte que a gente vai citar depois, mas não agora. Exato. So, Mary Vincent era uma menina de 15 anos de Las Vegas, muito independente, que sonhava em ser dançarina profissional e rodar o mundo dançando. Não rodar igual o peão da Casa do Bahia, mas rodar dançando. E não era sonho bobo, sabe? Ela tinha conexões, planos muito concretos e ela sabia exatamente onde queria chegar e era muito boa no que fazia. Meu sonho. Não sei dançar, gente. Depois eu mostro pra vocês um dia. Vocês vão ver eu dançando. Os pais da Mary trabalhavam na indústria de cassinos, como todo mundo em Las Vegas, a gente crê. Sua mãe era uma dealer, não sei termos de poker em... Dealer é o pessoal que fica, tipo, ali nas dando mesas, as cartas sabe? No pro cassino. povo, Dando as cartas e tal. O pessoal E que fica o pai jogando com as dele pessoas. consertava aquelas maquininhas de joguinhos de azar. Caça-níquel, que fala, Caça-níquel, né? exatamente. Caça-níquel. Ela era uma de 7 filhos de uma família militar. E seus pais eram bem tradicionais, o que é muito engraçado, né? Uma família tradicional vivendo em Las Vegas. Tipo, é a ironia do negócio. Exato. Tipo, Las Vegas dá tanto white trash. Enfim, não vamos falar meus comentários sobre Las Vegas. Não. Até porque eles não eram white, né? Exatamente. Sabia? Eles eram filipinos. Então, Não, um era filipino, o outro não. Eu não sei se era o pai ou a mãe dela. Eu acho que o pai dela era branco, a mãe filipina. Por causa que é família militar. Provavelmente, né? Porque mas- às vezes o pai era um GI, igual aquele episódio do The Office, que o Michael fala pra Karen, "You're so exotic. Was your dad a GI?" Enfim. O que frustrava bastante a Mary, a família ser bem tradicional. Eles não deixavam ela usar maquiagem, ela sempre tinha que tirar nota máxima na escola, e ela fazia tudo ao contrário só pra desafiar, era o do contra, né? adolescente, né? Exato. Então, até que seus pais se divorciam e ela decide fugir de casa. Ela sai de Las Vegas em direção à Califórnia, no verão de 1978. Ela passou parte da temporada com um namorado em Sausalito, morando com ele no carro. O que, tipo, nos anos 70... Até hoje tem gente que mora nos carros aqui. Imagina nos anos 70. É muito comum morar em carro, gente. Até que este cidadão foi preso acusado de estupro de uma menor. E aí... Pera, se ele foi acusado de estupro de menor, é porque ele era maior, né? Exato. E ele tá com a Mary Vincent de 15 anos. Por que ele anos. não foi preso por causa disso também? Well, Será que ela foi a menor? Ou talvez a idade... age of consent, como que fala isso? Idade de consentimento? Seria menor que 15? Não sei. Então, ela fica meio sem ter pra onde ir. Passa um tempo com seu tio em Soco? Soquel? Soco? Não sei. S-O-Q-U-E-L. Só Raquel. Mas nada muito fixo. Então, assim, uma coisa que é muito falada, né, nisso, é sobre a inocência da Mary. Eles falam que nessa época, né, tudo era muito inocente. Então a Mary, tipo, supostamente, né, ia dormir em carros que estavam trancados, sabe? Acordava antes de acontecer qualquer coisa, sabe? Saía de lá. E eles falam, né, que ela era uma pessoa que não era muito experiente, ela era meio sheltered. Tipo... Sabe, assim? É tipo meio daquele... Eu não quero usar essa... Eu tô tentando pensar num exemplo melhor que o Bolsa. Mas não tá saindo. Não tá... Gente, eu não consigo... Eu juro por Deus, velho. Eu só consigo pensar no Bolsa quando eu penso numa pessoa que é sheltered. Esse vai ser o título do episódio. Eu só consigo pensar no Bolsa. Eu só consigo pensar no Bolsa. Não, sério. Mas Gente. é tipo... É uma pessoa assim, que é adulta, mas tipo... Que não tem experiência. Não tem maldade.
Exatamente, ela não tinha maldade, ela não via maldade nas coisas, Uhum. né. Então tá, ela saiu, ela passou aí uns meses morando sozinha, né, com o namorado, enfim, hitchhiking, né. Mas ela ainda tinha essa inocência, sabe, ela não ela tinha 15 anos, gente, ela não era uma adulta, sabe. É, Então, uma coisa que a gente tem que pensar também quando a gente tá olhando pra esse caso é que ela não é uma adulta, ela é uma criança, né, ela tem 15 anos, ela não teve praticamente nenhuma experiência de vida, né. exatamente. Ela tá indo nesse comecinho da fase que ela tá se rebelando, Exato. né. Então, depois de um tempo, essa vida transitória cansa, e a Mary já estava exausta. Ela decide então voltar pra casa. E a casa, nesse caso, é a casa do avó dela, Uhum. em Corona. Um trava-língua, né, a casa nesse caso, enfim. Pra ir de Soquel até Corona é uma viagem que hoje é 6, 7 horas de carro no sentido sul. Ela saiu de manhã, 29 de setembro de 78, e seguiu no sentido oposto até Berkeley, 1 hora ou 2 de distância de Soquel. Berkeley é tipo fora do caminho. Ela Uhum. tá indo pra Corona, mas Berkeley é pra cima. Eu não sei o que ela foi fazer em Berkeley, né? Isso é uma coisa que eu queria um pouquinho de esclarecimento da história, só que eu não consegui achar isso, porque, enfim, é só um detalhe. Mas minha aposta é que ela foi lá porque é uma cidade jovem, sabe? Uma cidade É. universitária. Uhum. Que ela foi dar uma checada, tava pertinho. Então, ou não sei se teria mais gente lá do que em Soquel, que ela poderia pegar uma carona, né? Né. Uhum. Então, lá tava ela no acostamento em Berkeley, junto com outros hitchhikers, que inclusive estavam indo na mesma direção que ela. Então, hitchhiking, não sei se vocês sabem, ainda existe até hoje. Você vai ver uma pessoa ali na plaquinha, no acostamento com uma plaquinha, tipo, indo em direção sul, indo em direção de tal lugar, entendeu? É, os Então, se tem alguém indo mochileiros, naquela. né, que chamavam É, mochileiro. antigamente. Exato. Você já viu algum hitchhiker, tipo, na sua frente? Eu não, mas eu já peguei carona, né, eu já falei isso em Suspiria, É. já peguei já virei o dedão lá em Porto Rico, já peguei carona e entrei numa caminhonete lá Nossa. de uns cara que eu nunca tinha visto na minha vida, mas Meu Deus, aqui Stephanie. estou. O quê? Eu já fiz coisa Não. pior. Quando eu morava no Brasil, Ah, quando, aham. eu era pequena, eu devia ter uns 12 anos, a minha irmã tinha 17, e a gente estava sentada na porta do prédio, aí passou um carro com um monte de menino, tipo, adolescente e jovem adulto, né, porque tinha alguém dirigindo, então devia ter alguém com 18, né, ou não. Hum, Aí os meninos falaram hum. assim: "Ah, a gente tá fazendo uma festa lá em casa, vocês querem ir?" A gente: "Ok". E entramos no carro desses meninos que a gente nunca viu na vida. E estamos aqui. E a festa foi boa, pelo menos? Não, eu fiquei no Não? computador mexendo no Orkut. Hum. Sempre fui uma pessoa muito sociável. É. Mas enfim, hitchhiking naquela época, né, pegar carona com estranhos, etcétera, e até hoje, pelo visto, por causa da Stephanie, é uma coisa muito comum, né, uma coisa que, assim, as pessoas faziam demais, principalmente pessoa jovem, É, né. era E a isso era maneira mais porque barata de viajar. é, exato. E não tinha essa maldade, sabe, não tinha, tanta gente falando, tipo: "Ah, não faça isso é muito perigoso", sabe. Uhum. Que nem, devia ser que nem Uber, assim, Uhum, é. né, você confia, você É é igual boa fé, sabe, você vocês aí no confia. Brasil veem muito, inclusive, infelizmente, alguns meses atrás aconteceu uma menina de Minas morrer, assim, mas não tem esses grupos no Uhum. Facebook de carona? Carona de cidade para cidade ou carona para o campus da faculdade? É. Ainda existe isso é uma versão moderna do Uhum. mochileiro, mas você tá pegando carona Uhum. com a pessoa que você nunca viu. Exato. Então, Mary ficou lá esperando, naquele sol de tarde infernal do verão californiano, até que uma van com um senhor sozinho parou. A van estava vazia, mas o motorista insistiu que só tinha espaço pra Mary lá dentro. Tam, tam, Primeiro tam. sinal que você não deve entrar nessa van, Assim, mas não. Mas, assim, hoje a gente pode olhar pra essa situação e perceber o tamanho do perigo que ela estava se metendo. é. Mas, gente, ela estava, assim, exausta. Ela estava fora de casa há horas, não via a hora de chegar em casa. Ela nem pensou que poderia ter um risco ali. Afinal, enquanto as outras vans, ela já não devia ter entrado e nada deu É, e errado. nada deu principalmente que é um senhorzinho, né, Uhum. e isso que é o É, mal um da senhor. gente, tipo, a gente associa, o ser humano, né, associa muito,
pessoas com uma certa característica com o caráter da pessoa. Tipo, só porque é um senhor ou porque é uma mulher, assim como a gente vai discutir em outros episódios, tipo, ser uma mulher ou até criança. Tem um episódio que eu particularmente vou pesquisar em que, tipo, o negócio, o buraco era cavado por uma criança também, entendeu? Então, esse que é o nosso problema. A gente confia baseado no exterior. Exato. O senhor de dentro da van era Lawrence Singleton, vulgo Larry. Eu acho muito made up, muito inventado esse nome, Lawrence Singleton. Parece mesmo. Né? É tipo John Jones. Não é tipo um nome que você coloca no seu sim, assim, quando você tá criando. Exato. Sabe? É. Então, esse Larry era um marinheiro comercial, alcoólatra. Então, ele não é tipo da marinha, só um marinheiro, um cara que dirige lá os barcos. Ele é originário da Porta do Inferno, Tampa, Flórida. Não Tampa, mas Flórida inteira. Você né? que falou, não eu. Eu que tô falando. Ele já havia sido preso por contribuir com a delinquência de um ou uma menor. Ele era recém-divorciado, uma pessoa bem amarga e frustrada. Ele, inclusive, tinha uma filha mais ou menos da idade da Mary, que era um problemão pra ele, porque ela odiava o pai, com razão, né? Ela o desafiava e ele não sabia lidar com isso. Era uma coisa que tava, tipo, comendo ele por dentro, né? Claro, a filha pode até não gostar do pai, mas esse Lawrence odiava mulheres em geral. Então, tá aí, claro que eles não se davam, né? Você não tem como ter uma relação com uma pessoa que te detesta porque você tem uma bepeca, né? Enfim. E o fato dela ter mais ou menos a mesma idade que a Mary é tipo... Yikes. Enfim. Ele disse pra Mary que tava indo no sentido de Reno, mas poderia desviar o caminho um pouquinho e deixar ela em Los Angeles. Certas narrativas sobre essa história incluem que ele levou Mary pra casa dele primeiro, porque tinha que deixar umas coisas lá, e ela até o ajudou a, tipo, carregar umas caixas, não sei, a lavanderia, mas eu não pude verificar muito essa história. Me parece, de verdade, muito pouco provável que ele teve a oportunidade de ter a Mary, tipo, sozinha na casa dele e não fez nada, sabe? Não, também acho. Eu realmente achei pouco provável. E a gente tá priorizando certas narrativas, certas partes dessa narrativa, né, que a gente consegue encontrar em comum com todos os sources. Mas muita coisa muito exagerada nessa história também, porque foi um circo midiático. E continua sendo uma história, tipo, assim, que parece coisa inventada. Mas E não isso realmente me pareceu uma coisa que tiraram, talvez, do testemunho dele depois. Entendi. Sabe? De que, às vezes ele inventou isso. Vocês vão ver as histórias que ele inventa depois, né? Que isso é uma coisa que ela fez pra, tipo, mostrar às vezes que ela tava confortável em estar no carro dele. Né? Que ela, uma pessoa inocente, sei lá, que, tipo, só foi indo junto, sabe? Assim, que tava cúmplice em tudo que ele tava fazendo, sabe? Assim. Então, essa é só a impressão que eu, Carol, tive, tá? Se você tá usando isso aqui pra copiar a informação depois, não inclui isso aqui, não. Ok? Então, foi só entrar na bendita da van que ela já capotou. Quando ela acordou, percebeu que as placas da rodovia indicavam que eles estavam indo no sentido norte e não no sul em direção à Corona, que era o que ela queria. Imagina, o cu fecha pra sempre, né? Aí. Fecha e não abre mais. Exato. Não, tipo, eu não consigo nem imaginar, velho. E lá vem eu com meu pouco instinto de sobrevivência e falava, pronto, vou deitar e morrer. Porque a morte já veio. Só falta ela me atingir. Ela se desespera e fala pra ele, basicamente, comigo não, violão, e faz com que ele pare no acostamento. Ele diz que foi só um erro, pede desculpas e faz um retorno e para a van. Os dois saem do carro, ele aproveita que ela se abaixa para amarrar o tênis e dá um golpe de marreta na cabeça dela, a deixando inconsciente. Ai. E daí, gente, vai ficando pior. Então, eu tô avisando. Segura. Lawrence amarrou a Mary e quando ela acordou, ele a estuprou 6 ou 7 vezes na parte de trás da van.
Mary até aí implorava para que ele parasse e pedia para que ele a libertasse. Ele dirigiu até o meio do nada mesmo, no cu do Judas, perto de Uhum. Patterson. Estacionou a van no acostamento e tirou a Mary de lá. Ele disse para ela: "Quer que eu te liberte? Então tá bom." Agora todo mundo para. Vamos beber uma água, respirar um pouco. Se prepara, meditação. Uhum. Ok. Geralmente a gente falaria pra vocês pularem um pouquinho se vocês não quiserem ouvir, mas isso é a história, não tem como você pular e É, entender o que tá acontecendo. Então não pula, mas bear with mas us. se prepara. Ele pegou um machadinho e não deu tempo nem dela se preparar. Em 2 golpes, ele cortou metade do braço direito da Mary fora, que eu ia falar, fora, um pouco abaixo do cotovelo. Ele então vai para o outro braço dela, mas dessa vez ela está se debatendo, chutando, então demora um pouco mais. Quando ele acaba, ela já não está mais se mexendo. Um de seus braços ainda está agarrado no de Lawrence. Tão forte, de tão forte que ela tinha segurado nele. Então, tipo assim, ele cortou o braço dela fora, mas, tipo, ainda continua lá. Imagina essa cena, isso parece, tipo, special effects de Hollywood, velho. Puta que pariu, gente. Mas. Ai. Ele E se. foram achar o braço dela, gente, depois em São Francisco. Não, Só pra vocês gente, terem uma olha isso noção. aqui. Imagina a cena. Ele se chacoalha pra se livrar desse braço e vai se desfazer do corpo dela. Então, você imagina, tipo, é tipo Ai, cena de filme de terror mesmo. A mão do ai, zumbi, isso né? tudo, gente. Segurando. Ai. Ele arrasta ela até a beira de um bueiro e joga o corpo lá. Era uma queda de 10 metros. Hum. Ouvinte, pedimos para que você sentem de novo. Dê mais um gole da sua água que você tá bebendo com o seu canudo de alumínio reutilizável, tá? Relaxa. Respira um pouco. Respirou? Estão preparados? Mary quebrou 4 costelas nessa queda, mas ainda não tinha sido vencida. Ela ficou deitada ali, sem saber que o cara tinha ido embora ou não, sangrando, basicamente esperando até morrer, né? Não tinha morrido ainda, tava viva. Morrendo de frio e de sono, tudo que ela queria fazer era dormir. Mas não. Ela se deu conta de que se ela morresse ali, ele com certeza ia fazer isso com mais mulheres. Então ela juntou todas as forças que ainda restavam e começou sua jornada em busca da sobrevivência. 15 anos, gente, vamos reiterar isso aqui. A É. força dessa mulher, velho. Ela colocou o que restava dos braços na terra, assim, enfiou e cobrindo os ferimentos com lama pra tentar estancar o sangue, que mais cedo tava assim, jorrando do braço. Ela mantém os braços levantados pra cima pra evitar que os músculos caiam e que sangre mais por causa da gravidade. Uhum. Pensa no músculo caindo do braço, gente. Ai, não Ai, que consigo. gastura. Aham. Em seguida, ela se arrastou pra fora do bueiro, sem braço, com 4 costelas quebradas, literalmente morrendo, já que nesse ponto da história, seus órgãos já estavam entrando em choque. Ela tava, assim, na última mesmo, mas ela conseguiu sair da porra do Gente, É muita força, cara. é. No meio daquela escuridão, ela mal conseguia ver nada, mas se guiou pelo som de carros passando. Ela andou até o amanhecer, quando finalmente chegou na rodovia. Foi aí que ela conseguiu ver um carro vermelho conversível vindo à distância. Ela, obviamente, toda ensanguentada, sem braço, pelada, gritava muito. O carro passou direto, eles não pararam. Tipo, que filha da putagem, né, gente? Eu, assim, Muita. eu consigo imaginar o susto da pessoa, porque devia estar parecendo, né, uma cena de filme de terror. Mas ao mesmo tempo, Exato. cara, oi? Não vai fazer Uhum, nada. uhum. Foi aí que ela se desesperou mesmo, né? Achando que nunca ninguém ia parar, porque teriam medo dela. Gente, imagina, você já tá aí andando há horas. Não, e tipo, pra você continuar tendo força pra seguir em frente depois disso, a pessoa tem que ser Uhum. muito. Porque, como eu já disse, eu teria deitado e falado, ok. Ok, Deus, tô indo, pode deixar. É. Foi aí que ela viu que tinha um segundo carro vindo. Era um casal em sua lua de mel que, por chance, havia se perdido e por isso passavam por lá. Eles pararam para
Ia falar arregaçar. Pra arregaçar, mas não. Não pra arregaçar. Pra resgatar a Mary Vincent. Colocaram ela no banco de trás e correram pro hospital. Mary se lembra que era um carro bem velho e estavam indo tão rápido que ela conseguia ouvir o carro ali batalhando pra andar rápido. Que heróis, né? Ela foi levada de helicóptero a um hospital, onde eles descobrem que ela perdeu mais da metade do sangue de seu corpo e o que havia restado já estava em níveis tóxicos. Mas, mesmo assim, a garra dela foi tanta que ela sobreviveu tudo o que lhe aconteceu. E só... Então, esse episódio não tem morte, gente, sem spoilers. Exato. Quer dizer, tem, mas vamos deixar isso depois, tá? E só pra vocês saberem, nossa fonte misteriosa do começo do episódio é um episódio do programa I Survived, disponível no YouTube. Tá disponível no YouTube? Uhum, tá lá, inteiro. Gente, eu tive que fazer um trial esses dias do Investigation Discovery pra poder assistir. Enfim, à toa, desperdicei meu tempo. Vocês podem ver a própria Mary contando com suas próprias palavras o que aconteceu. Me manda esse link, Carol. Manda. Do YouTube. A gente eu já recomenda vi que vocês venham também. Não, eu já vi esse episódio. E eu tava... Quando a Carol falou que ia fazer esse episódio do Pini Crime, eu fiz o tal do trial lá pro Investigation Discovery, mas eu me distraí e fui assistir outra coisa. Enfim. Não, mas esse é muito legal vocês verem, assim. E, assim, a primeira coisa, se vocês digitarem Mary Vincent no YouTube, no Google até, no YouTube, a primeira coisa que aparece É o I Survived. Esse I Survived, né? E não é só a Mary Vincent, são 3 histórias, são 3 mulheres contando histórias de sobrevivência. Esse programa, em geral, é muito bom. Muito, muito bom. Assim, você fica sentada, boca aberta, queixo caído, assim, a história inteira. É muito, muito forte. Então, depois de só 10 dias de investigação, a polícia identificou e prende Lawrence Singleton. Mary Vincent foi capaz de descrever o homem em riquíssimos detalhes para produzir um retrato falado e ficou tão parecido, mas tão parecido, que ele foi reconhecido instantaneamente por uma vizinha e amiga. O que, né? Azar dele, adora. mas sorte nossa, porque é isso que a gente gosta, de ver filha da puta se fuder. Desde o começo e até a morte, ele nunca assumiu a culpa do acontecido. E ainda por cima diz que é 100% inocente. E ele já inventou muita história, gente. Se liga nessa filha da puta. Ele diz que, inclusive, é ele que é a vítima. Que Mary Vincent era uma prostituta que havia sequestrado ele para assaltar, que o ameaçou a vida dele, e ele não teve outra escolha a não ser agir em legítima defesa. First of all, legítima defesa, você dá na cabeça da pessoa, você não tortura ela, oi? E ele ainda fala que não odeia prostitutas, que marinheiros nunca são hostis com elas. Ele é um bom garoto, vai tomar no seu cu. Ele também conta a história mais hilária do universo. Escutem isso. Ele pegou a Mary Vincent, prostituta, né, entre muitas aspas, na rua, e tinham mais homens na van com ele, incluindo um outro Larry. Mas ele mesmo estava tão bêbado que dormiu durante a tal da suruba. Então, se algum crime foi cometido na van, foi culpa do outro Larry, não dele. O delírio desse homem é tão grande que ele chegou até a processar a Mary por ter sequestrado ele. Não tem nem comentários pra fazer, gente. Eu acho que esse foi o minuto mais surreal desse episódio, desse podcast inteiro, gente. Como assim? Tipo, Porque esses criminosos, eles têm umas desculpas meio cabulosas, né? Mas isso aí é fora desse universo. Olha, eu ia falar uma coisa. Eu juro que eu não estou tentando ser inapropriada, mas eles têm umas desculpas de João sem braço. Não, vou ter que... Não. Não, eu juro. Não, eu não tô rindo. Eu também não tô. Deixa eu cortar esse negócio agora. Porque a gente não tá falando dela, a gente tá falando dele. O problema é seu agora, meu filho. Você que é editora, você se vira aí que você não é quadrada.
Gente, eu peço muita desculpa. Ela não falou nada disso antes de começar, tá? Que a gente não conversa nunca. Mas, Não. gente... No julgamento, Mary foi à corte como testemunha contra ele. Só 5 meses depois de ter sido liberado do hospital. 15 anos. Ela disse que estava com muito medo, mas foi forte mesmo assim. E ela não tinha que fazer isso. Inclusive, muitas vítimas escolhem não testemunhar na frente de um júri, porque elas não só têm que reviver toda a história, né, mas têm que fazer isso na frente da pessoa que fez você passar por tudo isso. Uhum. Sem contar que a defesa tem que tentar de tudo pra destruir sua história e fazer com que você perca a sua credibilidade, Exato. né? E ela passou por tudo isso, assim, feliz, sabe? O testemunho de Mary foi essencial para o resultado final do julgamento. Só que, pra sair do tribunal, ela teria que passar por perto dele. Então, quando tudo já estava terminado, ela teve que passar na frente dele, né? Só pelo jeito de que as coisas eram posicionadas ali na sala, enfim. Quando ela chega perto do cara, ele fala bem baixinho, assim, tipo, só pra ela ouvir. Nem se for a última coisa que eu faça, eu vou terminar o que eu comecei. Deus que me livre. Cuja tava fechado, assim, desapareceu agora. Ele foi sentenciado a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio, sequestro e estupro. Ridículo. E era o máximo de anos que ele poderia receber na época. Ridículo. Mas se fosse hoje, ele passaria o resto da sua vida na prisão. Né? Na prisão, ele se comporta que nem um príncipe. Lógico, E trabalha né? como assistente de professor. Por isso, ele foi posto em liberdade condicional depois de cumprir só 8 anos de pena. Ridículo. Ridículo. Ridículo, ridículo. Assim, sem comentários. O que aconteceu depois foi o seguinte: a Califórnia inteira ficou furiosa. Nenhuma cidade aceitava que ele se mudasse pra lá, porque antes dele se mudar, eles têm que, tipo, registrar um monte de coisa. Enfim, porque ele é liberdade condicional, né? Então, nenhuma cidade aceitou. Sua segunda opção era na outra ponta do país, até os crocodilos, gente suada e campos de golfe presidenciais. Flórida. Claro, né? Tinha que ser. Você tinha que estar envolvido de alguma maneira negativa com esse negócio tudo. Mas, obviamente, nenhuma cidade por aqui deixou que ele viesse também. Então, eles tiveram que montar um trailer pra ele fora, mas dentro da prisão, ali, dentro das grades ainda, pra ele começar essa liberdade condicional. Ele viveu lá por 1 ano. Deixa ele dentro da prisão, não precisa deixar sair. Ninguém precisa ver essa porcaria aqui do lado de fora. Exato. Por causa desse filho da mãe, e com o apoio da Mary Vincent, houve uma mudança nas leis da Califórnia. Singleton Bill foi introduzida em 98. Então, a lei Singleton. Né? E agora, se você fizer algo similar ao que ele fez, você leva uma pena de no mínimo 25 anos e no máximo prisão perpétua. Ele teria levado prisão perpétua se tivesse feito. Então isso é bom, né? É bom. Infelizmente não foi soon o suficiente pra ele, mas né, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Fazer o quê? E vocês lembram da filha dele? Então, quando sai a notícia de que ele sairia da prisão, ela chega até a contactar as autoridades, dizendo que isso é uma ideia monumental de péssima, que ele não deveria estar nas ruas, e que ela mesmo tem quase certeza que ele vai tentar fazer algo com ela, a filha. Eles dizem que no máximo que eles podem fazer é botar uma ordem de restrição nele. Mas, assim, só faltou ela dar risada da cara deles, né? Porque ela tinha passado anos se escondendo, tinha mudado de nome diversas vezes e nunca entraria como ordem de restrição nenhuma, porque ela revelaria, né, pro pai a identidade dela, o endereço, onde ela tava, assim. Porque infelizmente só não vem perto de mim. O problema com essas ordens de proteção é justamente isso, porque pergunta, quando você vai pedir uma, eles perguntam onde você trabalha, onde você estuda, onde que você mora, e tem escrito lá, todos os detalhes, José da Silva não pode se aproximar de Mariazinha, que mora na Rua 2 e trabalha na Avenida 1 e vai pra escola na Alameda tal. O que é,
Né, mas, eu entendo porque a pessoa tem que, né, saber da onde ela tem que se manter afastada, ok, mas devia ter uma maneira um pouco mais Né. eficiente de fazer isso e seguir Uhum, protegendo a vítima, né, mas enfim. uhum. Pois é. Mary Vincent conseguiu receber uma compensação de 2,5 milhões do Singleton, mas como ele não podia trabalhar, estava doente, só tinha $200 de economias, ele não teve que pagar nada. Uau. Yeah. Mas depois a gente volta a falar do que aconteceu com a Mary Vincent, porque eu não quero terminar de acabar o episódio falando sobre esse cara, tá? Então depois a gente volta nela. Depois que sua pena foi cumprida, ele se mudou de volta para a Terra do Sol Brilhante, Brasileiros Perdidos e Racistas Velados, Flórida. Uau. Uhum. Ele viveu a vida adoidado por aqui. Já de cara, rouba uma câmera de $10, caríssima, e é preso por 2 meses. No mesmo ano ainda, 1990, ele rouba um chapéu de grandíssimos $3 e passa 2 anos na prisão. Nossa, eu imagino só Palmas. e eu consigo não, Cara, sério, você já viu aquele grupo, Imagens que tem cheiro? Eu consigo só imaginar o cheiro dessa pessoa, velho. Sério mesmo. nossa! Eu imagino o futum que não vem desse cara, velho. Ai, você sabe. Você sabe que ele chega em casa, senta naqueles lazy boys, sabe? Ai, Que não Deus, limpa nunca. Deus me Cheio de comida assim nos defenderai. lados, sabe? Deus me defenderai. Senhor Jesus Cristo. Hum. No thanks. Então. Nesse ponto, nós pularemos. Eu tava tentando lembrar. Hum. Lembra que rewind, a fita, era rebobinar, certo? E que. Unwind? Não, rewind. A fita. Unwind. Rebobinar pro outro lado. Não, mas como que é fast forward em português? Adianta. Adianta. Ok, vamos adiantar a fita Adiantar um para pouquinho. 7 anos depois. No dia 1º de fevereiro, Lawrence sai de casa com a proposta de se matar. Amém, Deus! As coisas acontecem, olha só. Existem Claro. coisas boas. Daí depois o pessoal ainda empurra o padre Marcelo Rossi, ele só tá falando de Jesus. Ai, gente. Ele conecta um desses tubos de secador ao escapamento do carro e começa a respirar aquilo ali. O conhecido elefantinho, né? É mandado para uma clínica psiquiátrica e sai no dia 10. No dia 19, ele recebe uma visita surpresa de um pintor, mas estava ocupado, agredindo Roxane Hayes, uma mãe de 3 que trabalha como prostituta para sustentar seus filhos. Maravilhosa essa pessoa, esse homem é um exemplo. Esse homem é um tesouro. Uma vez perguntaram para ela como ela gastava seu dinheiro e ela respondeu: aluguel e fraldas. Ai, que triste. O pintor se retirou da cena com muita classe e convocou a polícia, que foram recepcionados por Singleton ainda com a camisinha na varinha, instantes depois que matou a mulher a facadas. Enfim, excelente pessoa. Mas a Flórida também é a terra de ratos falantes, gente idosa e, é claro, da pena de morte. Agora não tinha pra onde ele correr, se fudeu, hahaha, se ferrou. E lá foi ninguém mais, ninguém menos que Mary Vincent depor contra ele de novo. Ele foi sentenciado à morte e recorreu da decisão por diversas vezes, alegando principalmente que o julgamento não foi imparcial porque os jurados viram a Mary. Seus apelos foram todos negados, graças a Deus. Desde o começo, a defesa tinha tentado evitar que eles a vissem por causa das próteses que ela tinha, né? Que ela tinha umas próteses, ela meio que parecia, né, o Capitão Gancho, né? Tinha 2 ganchos. É, E depois as foi próteses, elas com as mudando. mãozinhas, assim, parece uns cabides, assim, tipo, É. por falta de uma descrição melhor, mas é só a mão, tipo, você olha o antebraço, assim, parece normal, sabe? É, Mas o mas que as mãos não. choca, assim, entre aspas, é a mão, mas não é uma prótese feia, tipo, não existe prótese feia, você entendeu? Não é uma chocante, assim, sabe? Ela apareceu, assim, sem as próteses, que eu acho que seria até mais chocante do Se que ela tivesse com as sem, próteses, né? exatamente. É. Ela testemunhou mesmo assim, mas foi instruída a manter os braços abaixados. Em determinado momento, pedem para que ela identifique quem é o homem que a atacou, e ela aponta para ele, obviamente.
Em outro ponto do testemunho, eles percebem que ela não jurou na Bíblia antes de começar o testemunho e param tudo para que isso aconteça, expondo os jurados novamente às próteses. Desculpa, mas vá tomar no... Não, esse apelo, eu li o apelo inteiro, né? Só faltou ele falar, não, o testemunho dela não foi válido porque ela não tem mão pra jurar na Bíblia, sabe? É, Só faltou falar isso. Não, sinceramente. Assim, eu realmente aplaudo as pessoas que defenderam esse cara. não, eu não aplaudo Assim, não, nossa, mas... dá vontade de vomitar. Dá vontade assim. Enfim, esse filho da puta morreu antes de chegar a vez dele na fila de execuções em 2001 de câncer. Uhum. Eu acho que eles fazem essas esperas, essas coisas assim, durar anos, na esperança que as pessoas morram mesmo antes de terem que gastar dinheiro com a execução, né? Mas é muito mais custoso porque É, manter eles verdade. no death row, Verdade. porque eles podem recorrer da decisão tantas vezes, mas tantas E eles. vezes, É, que fica gastando dinheiro do Estado. Enfim, eu não é. vou começar a falar o que eu penso da pena de Aham. morte aqui, não, porque, né, a gente tá tentando manter um podcast com ouvintes. Depois a gente fala, se um dia vier à tona esse tema tóxico. Exatamente. É. Então, seria muito bom falar que Mary deu a volta por cima depois do ataque. Mas, como ela mesma diz, não tem como você superar um trauma desse. Ela sofreu muito e ainda sofre, com certeza. E não é só o trauma de perder metade dos 2 braços, né? Ela ainda tem as próteses, sim, mas mesmo assim ela não pode fazer o que ela sonhava em fazer como carreira, dançar. Ela teve É, que tirar pedaços da perna para reconstruir partes dos braços e a mobilidade ficou muito comprometida depois. tadinha, Então, né? Tadinha não, que ela é né? uma vencedora, mas precisa entender. Não, com certeza. Mas foi difícil, assim, esse começo. Recomeço, né? Depois que Singleton a ameaçou no tribunal, ela viveu sua vida com esse medo constante. Ela andava acompanhada de segurança 24 horas por dia. Ela até namorou o segurança por um tempinho, mas isso O não convence a outra guarda-costas. parte dessa. Não, a Mary Winston não tem problemas nesse sentido, assim. Ela já teve vários relacionamentos. Ela é uma mulher bonita, né? Enfim. É uma vida de ansiedade extrema, né? E Uhum. essa ansiedade durava também nos períodos que ele estava na prisão, porque ela tinha muito medo que ele se associasse com certos grupos e milícias de supremacia Oh, branca que são contra a miscigenação, imigração, gente asiática, etc., que ele poderia convencer a matá-la porque ela é filipina. né? Metade filipina. Filipina, for all intents and purposes. É, Né? porque aqui, minha filha, eles não estão muito se Uhum. cagando se você é metade ou se você deixa de ser metade. Se tiver um pouquinho, você já Né? não é. Por isso que o Né? pessoal, eu vejo o pessoal zoando, tipo, a House, porque ela fala que ela é negra e tal. Mas, Mas, queridos, gente, é. pros brancos ela não é branca, não. Você é negra. Não é Não, assim, não. assim, é que também as questões de raça aqui nos Estados Unidos são muito diferentes do que no Brasil, É, né? é, é, é. Não vamos entrar nesse ponto agora, depois a gente, é muito grande, depois a gente conversa. Aff. Enfim, ela se casou e teve 2 filhos, mas esse relacionamento não durou porque ele não sabia lidar com a imprensa que caía em cima da coitada da Mary toda vez que saía alguma notícia do Singleton. Não. Uhum. Então, assim, teve Oprah, teve um monte de coisa que eles foram lá. E ela não gostava, não nasceu pra essa publicidade, né? E, tipo Ela. assim, e o problema desse mundo de mídia e tal é justamente isso. Tipo, às vezes você só tá querendo, né? Viver sua Uhum. vida em paz, tipo, me deixa, por É. favor. Depois do acidente, Mary perdeu todos os seus amigos e ela não conseguiu achar muito apoio na família dela. Ela disse que foi tudo mais difícil pra eles, pros pais, psicologicamente do que pra ela. O que é irônico, né? Porque quem que passou por. Enfim, É. É. sem Mary comentários. entrou numa depressão profunda, desenvolveu uma anorexia e chegou até perto do suicídio, mas ela não seguiu em Então, frente com nada porque ela não seria fisicamente capaz de se matar, segundo ela. uhum. Mary também teve muitos problemas financeiros, já que não podia trabalhar muito bem, e sem contar que as próteses são caríssimas, Yeah. quebram. Idealmente ela teria que gastar, assim, trocar todo ano, mas ela chegou a ficar 15 anos com essas mesmas próteses. Nossa. É. Tipo assim, isso aí, né, é não é testamento, a prova de o quão ótimo
É o sistema de saúde aqui que a pessoa tem que ela mesma, Olha, né? é uma coisa que aconteceu com ela, meu. Alguém cortou os 2 braços dela fora, agora ela tem que se fuder o resto da vida por causa disso. Exatamente. Tipo assim, É. se tivesse um sistema de saúde que Vocês presta, reclamam do SUS? vocês Vocês reclamam reclamam do do SUS? SUS. Continua Aqui reclamando do não tem. SUS. Reclama do Uhum. SUS. Aqui eu mesma tenho pacto com pelo menos 15 demônios pra não ficar doente, que eu sei que se acontecer alguma coisa, não tem pra onde cair. Não, sem É. comentários, que agora eu tô sem plano de saúde, eu estou sentindo a dor. A dor tá doendo. A dor é dolorida. Uhum. Adorei a Rafa. Enfim, foi bem na época que ela deixou de receber cheques do governo por disability. Como é que fala isso em português? A disability é Tipo, é quando invalidez pelo INSS, né? invalidez. Enfim, que as próteses dela quebram. Ela não tem Ah, dinheiro pra replay. É. ah, Então, assim, coitada tudo deu dessa errado, menina, velho. sabe? É. Ela disse que não se sentiu aliviada quando Singleton morreu. Pelo contrário, ela queria ter tido a oportunidade de saber, entender um pouquinho mais o que havia de errado com ele. Mas eu acho que ninguém iria conseguir entender o que havia de errado com ele. Porque É. ele é Não, mas um. cada um. Não, Não, pode falar, vai. sorry. Pode falar. Não, Não. eu queria falar que ele é um monstro, então, tipo assim, como que você Hum, vai entender um monstro? é. É uma coisa assim, é o errado psicológico, né? É uma coisa que É. realmente a pessoa não bate bem. Não, e eu entendo o lado dela, porque, tipo assim, Né? quando você olha pra você e vê o que aconteceu, o que essa pessoa fez com você, você tenta buscar, tipo, um Uma porquê, o que razão, que eu né? fiz, tipo, será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi um jeito que eu olhei pra essa pessoa que deu a entender alguma coisa, entendeu? A gente sempre Uhum. tenta buscar É. uma Uma razão, mas razão. a lot of times, A mas razão muitas vezes não existe, tipo, a razão é que a é pessoa é o, uma pessoa de merda, então. o difícil é que assim, a razão não tá nela, né? Uhum. Mas quando você vê uma coisa que mudou a sua vida assim, dessa maneira, você não tem como, tipo, não achar que você tem alguma parte nisso. Ela não tem. Zero, zero parte. É tudo ele, né? Mas é a cabeça, né? Enfim, É. A meu gente jeito que as coisas são. tenta Enfim. a gente tenta fazer as coisas fazerem sentido, Uhum. É, cada um com seus mecanismos de você bola pra frente, sabe? De você né. seguir com a sua vida, de você achar que cada um, né? Enfim, cada um tem suas razões, seus Yeah. pensamentos. Mas com a morte do Singleton, os filhos dela ficaram aliviados e muito felizes. Então, por meio que osmose, ela aceitou isso como um ponto final, É, já que ela nunca mais teria medo de que ele viesse matar as crianças ou ela. é. Né? No final dos anos 90, ela cria a Fundação Mary Vincent, que busca ajudar vítimas de crimes traumáticos. Hum. É. Eu gosto Mary é uma disso. pessoa. Oi? Eu gosto disso, de ver coisas, assim, horríveis, mas que, entendeu, Hum. ajudam as pessoas de alguma forma. Mary é uma pessoa bem reservada. Não tem muito disponível por aí sobre por onde ela anda, o que ela tá fazendo. Mas tá aqui o que a gente sabe sobre ela, tá? Como pessoa. Ela é uma artista maravilhosa, ela faz desenhos, assim, retratos super realistas de pessoas. Ela tem um bom relacionamento com seus filhos. Tem vários cachorros, pássaros, peixes, papagaio, etc. E ninguém consegue vencê-la na sinuca. Ela é muito boa Oh, de sinuca, é. E pra terminar, como tradição, uma frase da Mary Vincent. O que me motiva na vida é Deus e meus filhos. Eles me fazem amar a vida mais do que a maioria das pessoas. Eu só sou grata que eu tive uma segunda chance na vida e que eu não morri. não. Maravilha, né? É, Ah, mas deve ser é muito bom. difícil ser positiva assim. É, também acho. Mas se ela não for positiva, né? É, eu já vi muita gente falar que, tipo, não adianta nada, né, você ficar remoendo, Né, mas você não tem como lá-lá-lá, falar um negócio lá-lá-lá, desse, né? lá-lá-lá, mas, tipo assim, ai, eu gosto É. de remoer, gente, I'm sorry. Eu sou E assim. assim, eu acho que pra Mary Vincent, a impressão que eu tive foi que no começo foi muito difícil mesmo, né?
E eu acho que ela conseguiu até um pouquinho dessa paz depois, porque ela fala assim que hoje. Eu não tive nada recente. A coisa mais recente que eu achei sobre ela foi em 2003, Uhum. gente. Ela fala que assim, as pessoas só assumem que, tipo, ela nasceu assim, Uhum. sabe? Então, Uhum. essa é uma maneira que ela tem de, tipo, mover, sabe? Porque ninguém, tipo, Não get over, mas, sabe? De você seguir em frente, sabe? Em relação a isso. E ninguém vai olhar para uma pessoa que tem uma deficiência física e pensar: "Ah, não, um cara pegou e cortou os braços dela com um machadinho", tipo, ninguém vai E pensar você não vai nem nisso. perguntar, tipo, se você vê uma pessoa assim, tipo, só depois de muita intimidade, sabe? Que você Fala alguma consegue. coisa. Exato, sabe. E principalmente numa época que não tinha o Google, sabe, que você não vai pesquisar Mary Vincent e vai aparecer toda essa história, né. Mas ela Exato. realmente ela evita falar, ela não tem muita aparição midiática. Eu acho que o I Survived foi mais recente que 2003, mas, assim, é o que ela falou, né, você não sai desse trauma, não tem como, né, você segue sua vida, né, o melhor possível, mas, assim, virou parte dela, ela conseguiu construir uma vida pra ela, né, ela conseguiu ter uma vida depois disso, com os filhos, com a arte dela, né. Queira ou É. não, ela não quis fazer o que ela queria fazer, mas ela ainda descobriu esse puta desse talento, né, que assim, o que eu vi, né, da arte dela é uma coisa fantástica. Não, Então e tipo assim, o bom é que, uma coisa que eu vejo muito que é um tema muito recorrente com pessoas que sobrevivem, serial killers, estupradores em série, tipo, que sobrevivem a esses tipos de monstros, é uhum, que muitas dessas pessoas nunca conseguem sobressair a imagem de sobrevivente. É sempre: "Ah, o sobrevivente, o sobrevivente". E eu acho que no caso da Mary Vincent, ela conseguiu se separar disso. Tipo, ela uhum, não é definida pelo fato dela ter sobrevivido a uma coisa exato. tão Ela é horrível. muito mais do que isso que aconteceu com ela. Exatamente. Uhum. Isso é uma lição também pra gente, né, que todo mundo tem seus. Né, não tão ruim quanto Mary Vincent, né, com esperança, né. Não, o que que eu tô falando? Não, talvez não tão ruim quanto o que aconteceu com ela, né, Uhum. mas todo mundo tem suas coisas sendo definidas pelo seu passado, né, uma parte que tá ali que você tem que a escolha que você tem é seguir ou seguir, né, fazer Exatamente. o quê? Uhum. Nossa, momento filosófico aqui, velho. Isso aqui você não pediu Você não lição de vida quando você pediu clicou nesse negócio. Você não pediu de lição de vida, nem análise Psicoanalítica. Análise análise psicológica. psico sweet butter cycle. Oh, she's Gente, sweet butter eu detesto. cycle. Não cansa. Ai, eu detesto essa música, gente. Nossa. E é a única. Nossa, eu entro. É só pegar qualquer loja assim, eu entro e começo a tocar essa música. Não, Será velho, que é, será que é sobre mim? eu acho que essa música é sobre você, Carol. Não queria te contar, mas eu acho que esta é a realidade da sua vida. Não, mas todo Ai, clube, toda boate toca essa música. Vou dançar demais no final de semana. Nossa, super animada. Adoro. Tá vendo como que a eu cara adoro? da Steph não tá que ela adora muito, não. Ela tá com uma cara de bunda. Assim. Tô super animada, adoro. Adoro sair para dançar. Ah, a minha vida é triste, Ai, mas enfim. Minha mãe elogiou o podcast. Ela falou que nós estamos hum, maravilhosas. Então, shout não, a out to gente my tá mom. mesmo. Shout out to my mom. Ai, gente, assim, a gente faz isso no Suspiria, né? Que a gente fala o nome de todo mundo que deu Eu acho like que a nas gente devia coisas. fazer isso Será aqui que a gente devia também. fazer? Eu acho, Mas porque. aqui já tem tanta gente seguindo a gente, tanta gente falando das coisas. Ah, Vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Se você postar a gente no seu stories ou fazer alguma coisa, tipo, falar no Twitter, sabe? Não só seguir. Que no Suspiro a gente é meio desesperado, sabe? A gente começou a fazer só com gente que seguia e agora não tem como a gente voltar atrás, né? exato. Então, se você, tipo,
mandar um oi, uma mensagem pra gente, ou postar a gente nos seus stories, qualquer coisa assim, falar no Twitter, sabe? A gente vai te dar uma menção de honra aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguém que mandou coisa pra gente Mas aí você não vai saber se a essa pessoa quer semana. que a gente fala em público ou não. É a verdade. Então, depois daqui, se você mandou, tá consentindo. Você mandou, Ou, a ou não ser fala, que tipo, você eu não manda. quero que você saiba. A não ser que você manda e fala assim, pelo É, amor de Deus. Olha, não fala não meu nome, eu fala sou uma pra minha pessoa mãe muito que é a privada. Ágata de São José dos Campos. Enfim. Então, se vocês. A gente não vai falar só pra, enfim, dar uma moral pra vocês, porque a gente sabe quem são os carinhos das pessoas que gostam de ouvir, tá? Yes. Como é que foi sua semana, Steph? A gente já conversou sobre isso no outro podcast, mas as pessoas não ouvem os dois. Verdade. Verdade. Minha semana Então, onde você foi. estava? Eu estava em Portugal cantando Cá em cima tem o terolero, cá embaixo tem o terolero, ló. Não, mentira, eu não tava cantando isso, não. Eu estava em Portugal. Comendo sardinhas grelhadas e batata sem sal. Gente, não tinha um tempero naquela batata. Não tinha. E você Não viu tinha a menina batendo boca comigo falando que ela não comeu batata? Minha filha, o problema é seu. O problema é seu, seu pai e sua mãe faz Gente, batata com sal e pimenta. Me poupa. deixa eu falar uma coisa aqui sobre os americanos em geral. Mudando completamente o assunto de viagem de Portugal. Depois a gente volta, se a Steph quiser. Os americanos, eles não temperam comida. Não, a Não primeira tempera. coisa que eu faço quando eu vou no restaurante é pedir o saleiro. Uhum. E não, pra não falar que eles têm tempero, o tempero deles é manteiga. Nossa, pego qualquer coisa, eles passam na manteiga. Verdade, Eles meu parece que comem. padrasto come É tudo com manteiga. manteiga. Batata com manteiga, pão com manteiga, arroz com Ui, manteiga. Tudo é muito. manteiga. Arroz com manteiga. Ai! Uhum. Eu não. Tudo é Eu não. manteiga. Mas assim, eles não põem tempero nenhum. Nenhum, 000. Se vocês terem uma noção, os temperos aqui no mercado ficam na seção hispana do mercado. Porque não tem. O americano não usa tempero. Não tem, eles não usam, não tem. Eu pensei numa coisa que eu acabei de esquecer. Americanos, bom especificar, os brancos. O resto tempera muito bem, por sinal. Mas não tempera, não. Os brancos. É. Eu lembro, a gente tá falando de manteiga, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu fui na casa da minha avó e ela fritava ovo na manteiga. Gente, minha avó fritou um ovo pra mim. E eu ficava passando o ovo de um canto do prato pro outro canto do prato. E passava por mais um canto. E passava por um canto. Porque quando eu era pequena, olha a mentalidade de criança. O que eu fazia? Meu pai colocava pra mim comer. Detalhe, eu não comia quase nada, que eu parecia, né? Já falei pra vocês, um dos meus apelidos era Louva a Deus. Então... Aí eu cortei esse episódio. Você cortou? Enfim. Cortei, ficou muito longo. A gente corta muita conversa fora do episódio, tá? Um dia desses, se vocês quiserem, a gente solta só as conversas ali. Enfim. Só conversa. Aí, eu só gostava de comer, né? Chandelle, Cheetos, Yakult, essas coisas, assim. Eu não gostava de comer comida. Aí, quando meus pais colocavam comida pra mim, colocavam num pires. Pires? Num pires. Aí, eu lembro que uma vez meu pai colocou arroz, feijão e uma carne lá no pires, né? E eu não queria nada disso. O que eu fiz? Fui empurrando tudo pra um canto do pires pra ficar, tipo, 2/3 do pires vazio. E a comida toda empilhada. Aí meu pai só olhou assim pra minha cara, pegou o garfo e começou a espalhar a comida toda de novo, encheu o pires todo. Eu falei, ó. Mas eu fazia isso direto. Nossa, direto. Não gostava de comer nem a pau. Aí, hoje em dia eu não consigo parar. Mentira, só sou besteira. Se for arroz e feijão, também não quero. Agora você tem liberdade de escolher que comida você quer comer, né? Que nem eu. Não. Não, eu criança eu comia porque eu não queria incomodar. Ficava com medo de decepcionar. Eu não queria, porque quando eu via que eu não tava comendo, o pessoal falava, nossa, mas tá tudo bem, isso tá bem e tal, você não vai comer? Aí eu ficava tipo, eu vou comer, tá? Eu comia, eu passava mal depois. Não, eu não era assim, não. E ainda reclamava. Eu ainda ia pra casa dos outros. Eu já contei a história do tomate aqui? Eu contei foi no Suspiria. Acho que foi no Suspiria. Porque minha mãe e meu pai, né, cria criança fresca.
Aí depois reclama, né, que os outros não gostam. Eles tiravam a semente do tomate pra eu comer. Cheguei na casa da minha tia, ela me deu tomate com semente, eu falei: "Ué, que é isso aqui?" Tomate, falei: "Não, tomate pra Não, outra não. criança, pra mim que não é, que tomate com semente eu não como." Ah, é uma princesa, né? Ah, Isso pelo aqui amor não de que servos. não, tomate sem semente e de garfo e faca, querido. Comi o tomate Ah, sem semente, de garfo e faca. Plena, tomate sem semente. vou mandar de volta. Pode. Manda de volta pra. Leva essa Ai. criança embora daqui. Uhum. Não, falando em chefe, eu obriguei a Steph a ver o vídeo do chefe Jacan com o pé de fava ontem. É, Porque. Não, eu tive que obrigar, porque assim, é tanto meme que eu tô vendo no meu celular pra mandar pra eu ela ver. tava E ela não vendo via. os memes, eu falei: "Que É, é isso aí? Eu não tô assistindo esse show." Aí, eu vi o vídeo, tudo fez sentido pra ah, mim. Não, gente, que inferno, velho. Eu nunca quis matar um ser humano tanto que eu quis matar aquele cara. Que você não viu nem o episódio inteiro, viu um negócio assim. Aquilo ali é uma obra de arte. Só se Obra de for. arte. Né, esse me lembra do Chaves, né, quando a dona Clotilde falou não sei o quê, que se ela ficasse com o Seu Madruga seria um conto de fadas, aí ele fala: "Pois pra mim seria um conto de bruxas." É isso aqui é um conto de bruxas. Aí ó, Conto títulos de para o bruxas. episódio. Me lembrou Hum, o Bolsa, ia só falar o consigo Bozo. pensar no Bolsa. Só consigo pensar no Bolsa, e isso aqui é um conto de bruxas. Ai, gente. Ai. Não, mas nossa, eu queria muito que que a Globoplay tivesse no Amazon Fire Stick, porque aí Uhum, eu ia assistir as coisas. uhum. Sabe o que eu queria ter? Eu queria ter acesso à Rede Globo do Brasil. Tipo, ver o que tá passando na TV do Brasil, sabe? Assim. Porque aqui tem a Globo Internacional, né? Que tem como ver. Mas a programação é diferente, não passa as mesmas coisas. Ah, mas no Passa os Globoplay tem comerciais muitas estranhos. coisas, né, sim. Não, mas eu quero ver os comerciais, sabe? Aff, Carolina, Eu quero ver. pelo Não, eu. amor. Baixa o Code no seu Fire Stick, dá pra você baixar o Code, aí tem a Globo Code. local, porque eu Ah, assisti tá. MGTV. Ah, tá aí. Eu vou então, minha Globo Baixa o local. Code no Fire Stick, aí vai ter, tipo, com Ah, certeza vai ter a sua Globo local que sai de São Paulo. Agora se fosse, tipo, da Ferruginha, aí não ia já ter, da Ferrugem. entendeu? É. Aí só Ah, você baixar o Code ah. e colocar. Eu queria ver a escolinha do Professor Raimundo, antiga, ou Hum. os episódios antigos do Cacete Planeta, Chocolate com Ah, eu quero Pimenta. muito ver Cacete no Planeta. Eu Você sabe, né? mostrei É um sonho meu. mostrei a Carol Chocolate com Pimenta, ela gostou. Não, porque, gente, eu não podia ver chocolate com pimenta. Minha mãe não deixava. Chocolate com pimenta, não. Eu via chocolate com pimenta assim, só que o Cacete em Planeta ela não deixava. Aí eu nunca vi Cacete em Planeta. Eu Então. via só o comecinho, a minha mãe fala, tá, sai daqui. Aí eu tinha que sair. Ela via, meus pais viam, só que eu não podia ver. Ah, a Então, meu Globo sonho é devia ver Cacete em fazer, Planeta. deixar o pessoal do Caceta pôr tudo no YouTube, Devia. igual o Hermes e Renato tem tudo no YouTube, eu sei por quê, porque eu tô sempre assistindo. Então, Steph me adicionou no grupo do Facebook do do Hermes e Hermes e Renato. Renato. Pior coisa que você fez na vida. Eu só tô dando reportando todo mundo lá. Um monte de racista. Nossa, teve um negócio que postaram essa semana. Nossa, não sei como não me baniram ainda. Não, Porque eu eu ainda vou vou. fechar esse grupo. Não, história, gente. Eu contei isso no Suspiria já, mas eu sou uma pessoa que reporta tudo pro Facebook. Eu reporto tanto que o Facebook me ligou pedindo pra eu responder um survey de pessoas de Nossa. reportar. Por que você De reporta? X9 e caguete, Gente, velho. eu juro por Deus, eu juro por Deus. Só que acabou que não tipo, não era scam, tá? Era o Facebook mesmo. Eu, tipo, chequei essa informação, eles estavam conduzindo uma pesquisa assim mesmo. Só que acabou que eu era, tipo, uma das últimas pessoas que eles contataram e acabou que eu não entrei, né? Aí seu Mas, sonho de ser imagina, X9 não deu o certo, meu né? sonho! Gente, a minha carreira inteira trabalhando pra isso. E eu não fui reconhecida. Que vergonha, meu Deus. É o tipo de pessoa. A gente vai se revelando cada vez mais nesse podcast. Não, eu posso te contar, ó. Tipos de Hum. coisas que eu gosto. Hermes e Renato.
Cacete Planeta. Gostava muito do 15 Minutos do Marcelo Adnet, quem lembra? Eu mandava Ai, e-mail 15 pro minutos. Marcelo Adnet todo dia, quando eu estava no Brasil. Eu juro por Deus, se você for no meu e-mail antigo do MSN, o primeiro e-mail é eu enviando e-mail pro Marcelo Adnet. Eu achava que eu ia aparecer no programa dele e tal. A minha melhor amiga Fernanda, lembra que tinha aquele... qual que era o nome do programa do Mion, gente? Os piores clipes Piores do mundo? clipes. Ela Ai, eu ligou adorava. uma Até hoje eu vez e vejo ela Piores apareceu Clipes. no ar, porque tinha uma competição de não sei o quê. Enfim, mas ela ficou Ah, falando com o Marcos Mion. Fernanda, acha esse vídeo nossa. aí pra eu colocar aqui pra você. É minha única amiga famosa. Obrigada de nada, tchau. No meu sonho, cara. Nossa, Nossa, meu adorava. sonho também. Não, até hoje. Pelo menos umas 3 vezes por ano, assim, eu vou assisto todos Os os piores piores clipes. clipes. Até hoje eu choro de rir, gente. Só que eu queria que tivesse uma qualidade melhor, porque os vídeos do YouTube disso é tão ruinzinho, sabe? Gente, eu acho que a gente vai terminando por aqui, porque a gente já conversou demais. A A gente gente já falou mais que falou de pobre na 300 mil chuva. tópicos. É. Se vocês gostaram disso, a gente tem vários outros episódios aí pra vocês ouvirem. Se vocês não ouviram ainda. E se vocês já ouviram todos, a gente tem um segundo podcast, Suspiria True Crime Podcast, em inglês, onde a gente cobre crimes latino-americanos e brasileiros, muitos brasileiros, inclusive. Pensa num crime brasileiro na sua cabeça aí. Pensou? A gente já fez. Então vai lá dar uma checada. E se quiser ouvir também, se não quiser, beleza. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Você quer dar a dica de qual que vai ser? A gente esqueceu semana passada. Eu tenho uma dica. Posso Dá falar uma eu? dica. Basquete. Essa é a dica. Não entendi a dica. Você que escolheu esse caso, você não sabe porque eles foram. Fui eu que escolhi, gente. Oh! Yes! Ok. Esse deve esquecer momentaneamente da nossa Eu tô fila ok. aqui que a gente tem. Não, detalhe, né, gente, que eu Ah, tenho um monte ah. de post-it no meu computador do Suspiria. O do Suspiria são laranja e do Penny Crime são rosa. Aí eu tô aqui olhando o post-it, tô aqui, o que essa menina tá falando? Agora eu lembrei. Então, basquete, se torturem com essa informação, tentem descobrir. Então, se vocês quiserem também, segue a gente nas redes sociais, que a gente posta, não muitas coisas, mas a gente vai postar fotos das pessoas envolvidas e tal. Vocês podem conversar com a gente por lá e, inclusive, indicar casos que vocês querem que a gente cubra no futuro. A gente já teve várias indicações que a gente colocou na lista e estão aí esperando para ser feitos na fila. E é isso aí. Ok. Até a próxima. Ok. Até. Tchau. Tchau.